Olá para você que acompanha o TJ UFSC. Quando se fala em educação, as instituições federais muitas vezes aparecem nos jornais por, no momento, ofertarem aulas online e também para divulgarem pesquisas e descobertas científicas. Porém, hoje, o motivo é outro. O reitor eleito na consulta pública do Instituto Federal de Santa Catarina teve sua nomeação negada pelo Ministério da Educação, e ele não foi o único impedido de assumir o cargo. Confira mais informações na reportagem. Em dezembro do ano passado, foi feita uma consulta pública para a escolha do novo reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, disputada por 3 candidatos. O mais votado foi o professor Maurício Gariba Júnior, e a expectativa era que ele assumisse o cargo no dia 20 de abril. Mas isso não aconteceu. No mesmo dia, o Ministério da Educação negou a nomeação do reitor eleito. Em 24 de dezembro, o governo federal publicou uma medida provisória sobre a escolha dos dirigentes das instituições federais. A MP 904 prevê que um reitor temporário pode ser nomeado em caso de vacância dos cargos de reitor e vice-reitor ou por irregularidades na consulta. Essa medida provisória tem alguns problemas. O primeiro desses problemas é um problema político. Ela foi editada durante o recesso parlamentar e recesso escolar, o que prejudicou e dificultou significativamente o debate dessa medida provisória, tanto pela comunidade universitária quanto pelos parlamentares. Mas ela também é uma medida provisória inconstitucional. Inconstitucional, primeiro, porque ela não respeita a exigência de que haja urgência para se editar uma medida provisória sobre a matéria. Então, o processo de escolha dos reitores já estava regulamentado, ele já vinha sendo realizado com significativa regularidade por todas as instituições federais de ensino superior no Brasil nos últimos anos. Não havia necessidade alguma de se regular de forma nova essa temática, ainda mais por medida provisória. Mas ela também é inconstitucional porque não respeita a autonomia das instituições federais de ensino, prevista na Constituição Federal, e também não respeita o princípio da gestão democrática do ensino público, também previsto na Constituição Federal. A nossa eleição foi antes da publicação da medida provisória 914. E o nosso processo eleitoral ele é diferente, por exemplo, das universidades. Na universidade você tem que encaminhar uma lista com 3 nomes, os 3 mais votados. Já no caso dos institutos federais, você encaminha ao Ministério apenas um nome, que foi o meu. E em todo o percurso em que foi protocolada essa documentação por parte da Comissão Eleitoral, não houve nenhuma restrição. O Ministério da Educação justificou a ação, com o argumento de que Gariba estaria envolvido em um processo administrativo escolar sobre a instalação de catracas quando ainda era diretor-geral do campus em Florianópolis. Em 2017, o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra o IFSC solicitando informações sobre a não implantação desse equipamento, das catracas. O campus Florianópolis encaminhou as respostas e as respostas não foram satisfatórias, sendo que o Ministério Público cobrou novamente providências da gestão. Encaminhamos uma sindicância, a sindicância concluiu pela abertura de um processo administrativo disciplinar, pois apontou irregularidades. Me declarei impedida de fazer esse processo, de fazer a abertura no IFSC, e encaminhei a outro órgão, que é a CGU. Nós podemos visualizar que não há essa possibilidade prevista na lei. Por quê? A própria medida provisória estabelece que haverá a possibilidade de nomear um reitor pro tempore se não for possível homologar o resultado da eleição, tendo em vista irregularidades que teriam acontecido no processo eleitoral. O que o MEC alega é que há um PAD contra aquele que foi escolhido como reitor pela comunidade universitária. Ou seja, o MEC levanta uma justificativa que não está prevista na própria medida provisória. Diante disso, o que pode ser feita é essa nomeação do reitor pro tempore será anulada, tendo em vista que ela não se enquadra dentro das hipóteses previstas na lei, dentro das hipóteses previstas na própria medida provisória. A decisão do MEC surpreendeu a comunidade acadêmica.
O RESE, Resistência Estudantil contra os Cortes na Educação, emitiu uma nota de repúdio contra a decisão. A gente foi conversar com o professor Gariba para entender melhor, né, o que estava acontecendo, o que seria esse processo. E assim que a gente se apropriou, né, desse PAD, do que ele tratava e tal, a gente enxergou ele com muita estranheza, né, principalmente pelo fato de que as catracas, né, ao qual o processo se refere, né, a aquisição dessas catracas, ela não foi feita pelo professor Gariba. O diretor da unidade do IFSC em Criciúma, Lucas Dominguini, foi o nome escolhido pelo Ministério da Educação para o cargo de reitor temporário, mas recusou a nomeação. Na segunda-feira, houve a confirmação de que uma portaria foi emitida em meu nome como reitor pro tempore. Eu pude me manifestar perante a comunidade acadêmica ainda na segunda-feira pela manhã de que não estaria à disposição para aceitar o cargo. Fiz as tratativas no MEC, na CETEC, né, na Secretaria Tecnológica, para que essa portaria seja tornada sem efeito. E então estou aguardando até agora a emissão dessa nova portaria. Na última quinta-feira, o Conselho Superior do IFSC aprovou em reunião o envio de um ofício ao MEC pedindo que Maurício Gariba, reitor eleito, seja nomeado. Também foi enviado o pedido de um novo reitor temporário. Tivemos reunião do Conselho Superior, da qual eu faço parte, acabei me declarando como impedido de participar, que é justamente por ser uma pessoa que estava envolvida no processo. Declarei um impedimento, não participei da reunião. Os encaminhamentos dessa reunião se tornarão públicos dentro de alguns instantes e vamos aguardar para ver quais serão as novas deliberações. Uma situação parecida acontece no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na semana passada, o MEC nomeou para o cargo de reitor temporário um professor que também não fez parte da consulta pública na instituição. Os alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte fizeram um bloqueio em protesto ao ocorrido. Na última segunda-feira, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar a legitimidade da escolha. A nossa equipe tentou contato com o Ministério da Educação, mas até o momento da gravação deste boletim não obtivemos resposta. Na Universidade Federal do Espírito Santo, a situação é um pouco diferente. A candidata à reitora, Etel Maciel, foi escolhida com 67,5% dos votos na consulta pública informal e também conseguiu a maioria dos votos no Conselho Universitário. Seu nome foi o primeiro a figurar a lista tríplice enviada ao governo federal. Porém, o presidente Jair Bolsonaro optou pelo segundo nome da lista, o professor Paulo Sérgio Vargas. Se fosse nomeada, Etel seria a primeira mulher a assumir o cargo de reitora da universidade. Insatisfeitos com a decisão do presidente, a comunidade acadêmica organizou uma petição para que a reitora eleita na consulta pública assumisse o cargo. O documento já conta com mais de 3.500 assinaturas. O aluno Marcos Araújo, representante do Diretório Central dos Estudantes da UFES, comenta a posição da instituição mediante a não nomeação de Etel. A nomeação foi feita no último dia da gestão do antigo reitor e ainda no momento onde a universidade já estava com as aulas suspensas, com as atividades presenciais todas paradas por conta da pandemia do coronavírus. Então, a transição foi feita de uma forma muito rápida, porque a universidade precisava tomar várias decisões quanto à manutenção das aulas, as atividades EAD, os auxílios estudantis e várias questões importantes naquele momento. A gente, desde o princípio, com essa campanha, Quero Eleger Minha Reitora, que foi uma campanha que a gente lançou, a gente se comprometeu a fazer a defesa da nomeação do primeiro nome da lista tríplice e daquele nome que foi votado pela comunidade acadêmica para a reitoria. Eu sou Isabela Martins, para o TJ UFSC.